Oi, sou o professor Frederico Costa e estamos novamente no TVG Post para mais uma conversa sobre o grande revolucionário russo Leon Trotsky. Há 80 anos, ele era assassinado por um agente do stalinismo. E Trotsky fez inúmeras contribuições para a luta revolucionária dos trabalhadores e das trabalhadoras no mundo. Hoje vamos dialogar com o professor Érico Cardoso, historiador, que vai falar sobre a luta contra o imperialismo. Essa temática é muito interessante. Por quê? Porque uma das características do imperialismo, uma das características descobertas por Lenin no início do século XX, é que o sistema imperialista se compõe dos países imperialistas centrais e das chamadas nações e países atrasados. Então, há países dependentes, coloniais, semicoloniais, e sempre foi uma preocupação do movimento comunista internacional, à época de Lenin e Trotsky, de como organizar a luta dos trabalhadores, tanto da cidade como do campo, nesses países, na perspectiva da libertação do jugo dos países imperialistas dominantes, rumo à revolução proletária, né, e à efetiva construção do socialismo enquanto sistema mundial alternativo ao imperialismo. Trotsky faz inúmeras contribuições nesse sentido. Uma das grandes preocupações do Trotsky ao elaborar a teoria da revolução permanente, teoria que vem de Marx, vai colocar que nos países ditos, né, nas nações oprimidas ou atrasadas, que é necessário a luta dos trabalhadores para, ao mesmo tempo que pegam em suas mãos as antigas bandeiras da Revolução Burguesa, como reforma agrária, soberania nacional, democratização do ensino, e levam adiante, né, até a libertação final. Hoje, né, quer dizer, nós, de uns anos para cá, nós vemos a violência com que o imperialismo, em especial o imperialismo estadunidense, mas que também que leva outros países imperialistas, como a Inglaterra, como a França, como a Itália, como a Alemanha, a agressão direta a países de capitalismo periférico, como o ataque que ele fez ao Afeganistão, como o ataque que foi feito à Líbia, à Síria, as ameaças constantes ao Irã, as ameaças constantes à Venezuela, e tudo isso coloca uma questão essencial. Qual deve ser a posição dos trabalhadores diante da luta desses países, dessas nações de capitalismo periférico, contra o imperialismo? Né? Que é uma questão essencial. Será que devemos igualar Venezuela aos Estados Unidos? Será que devemos igualar o Irã e os Estados Unidos no mesmo patamar? É claro que são países, vamos dizer assim, capitalistas. Mas se há uma guerra de agressão do imperialismo norte-americano contra esses países e essas nações, o que fazer? E é uma questão, cada vez mais, diante da crise econômica mundial, aprofunda-se diversas formas, além da exploração direta do trabalho pelo capital, há diversas formas de opressão. Opressão sexual, opressão de gênero, opressão étnica, né? Opressão nacional, né? Por exemplo, como sofrem os palestinos, a opressão nacional por parte do Estado colonial de Israel, como os bascos na Espanha, como a Catalunha também na Espanha, como nós temos colônias aqui na América Latina, Guiana, certo? Como temos, inclusive os Estados Unidos têm também colônia na América Central, e como essa luta antiimperialista de colônias, de nações oprimidas e de países periféricos se incorporam à grande luta para superar o capitalismo, passando por cima dessa opressão imperialista. Então, passamos agora a palavra para o Érico Cardoso, para ele nos situar
certo? Inicialmente, como é que os revolucionários, né, principalmente na chamada Terceira Internacional ou Internacional Comunista, fundada em 1919, certo? E que teve principalmente o seu primeiro, segundo, terceiro e quarto congresso, basicamente sob a direção de Lenin, de Trotsky, antes da degeneração do stalinismo, como é que eles viam essa luta, né? Dos países oprimidos, revolucionários, dos países oprimidos, das nações oprimidas, dos países atrasados, dentro da estratégia da Revolução Mundial. Inclusive, depois, como é que o Trotsky, né, como herdeiro de toda essa tradição que vem do Marx, do Lenin, da Revolução Russa, né, e das conquistas programáticas dos 4 primeiros congressos da Terceira Internacional, como é que ele, né, percebia essa luta e se essa perspectiva continua atual ou não. Com a palavra, Érico Cardoso. Oi, Fred. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fred, à companheira Carla, que dirigem o GPOSH, pelo convite dessa exposição. Esse tema que é cada vez mais pertinente e que não é por demais lembrar qual a contribuição do dirigente da Revolução Russa, Leon Trotsky, que tiveram que encarar esse problema tanto dentro da Internacional, né, basta lembrar que a Segunda Internacional, ela se esfacelou porque cada país, cada partido, em cada país, o Partido Social Democrata francês, o Partido Socialista, no caso, o partido da Segunda Internacional na Alemanha, o partido, em cada país a Segunda Internacional se esfacelou, e esse foi um problemão para os países, os partidos, e para a Segunda Internacional, para a própria vida da Segunda Internacional, a Internacional dos Trabalhadores. A primeira foi fundada por Marx, Engels e companhia, a primeira internacional. Então, a Segunda Internacional ela já enfrentou um problema muito grave, os socialistas diante do imperialismo. O imperialismo, ele nasce aproximadamente na virada do século XIX para o século XX, e ele significa um salto de qualidade no capitalismo. Né? Lenin vem escrever depois, o imperialismo, fase superior do capitalismo. E o imperialismo, ele estabelece uma nova relação de forças entre as classes e entre as nações dentro das classes. O imperialismo, Trotsky foi categórico em uma definição, polemizando inclusive com trotskistas que caracterizavam que a política expansionista da União Soviética poderia ser uma política imperialista. Ele, no debate dentro do SWP dos Estados Unidos, o Trotsky disse não. Existiram imperialismos no passado, o Império Otomano, o Império Romano e vários outros impérios na história, o Império Mongol, mas nós, marxistas, temos uma caracterização mais precisa e rigorosa sobre o que seria o imperialismo. O imperialismo é a política expansionista do capital financeiro. Isto é bastante distinto, porque a questão do capital financeiro, que eu já mencionei nesse livro do Lenin, né, que ele resgata economistas da época e polemiza com outros, inclusive com Kautsky. O imperialismo seria uma fase superior do capitalismo, onde os monopólios, a exportação de capitais, né, caracterizariam essa nova relação entre as nações. O imperialismo, ele seria uma expansão, já não seria mais não se trataria mais da relação anterior estabelecida de colonialismo da velha Inglaterra, né? O colonialismo em que existia o Império Britânico e que colonizava e que exercia o controle sobre suas colônias através da presença militar das tropas ou da subordinação de tropas autóctones, como na Índia e outros países mais, em que eram controlados pelo Império Britânico. Essa passagem, esse salto de qualidade na acumulação de capitais fez com que essa relação mudasse para que a maioria das nações do mundo, principalmente depois no segundo pós-guerra, depois da Segunda Internacional, depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria das nações
se tornassem nações não mais coloniais. A Segunda Guerra também possibilitou isso, particularmente graças à derrota do nazismo, em que a maioria dos países eles realizaram luta de libertação nacional na Ásia, na África, e os países deixaram de ser colônias com aquele padrão, com aquele formato que existia predominantemente no século XIX. Né? A relação entre o imperialismo e as nações mudou profundamente. Não foi mais necessário para o parasitismo imperialista que houvesse aquelas tropas de ocupação que marcaram, que caracterizaram, que determinaram o imperialismo, o colonialismo britânico. A partir de então, os países, um país semicolonial é um país que é dependente economicamente do capital estrangeiro, do capital internacional, do grande capital imperialista, mas ele tem uma autonomia, uma relativa independência política em relação ao capital. E o controle para que essa política econômica desses países continue exercendo, sejam benéficas à exportação de capitais, sejam benéficas ao parasitismo imperialista, é preciso que exista um controle do imperialismo sobre os países imperializados, no caso, as semicolônias, como eu me refiro. Então, essas semicolônias, elas são controladas, quando essa relativa independência política, ela sai de uma rota que o imperialismo não deseja, esses países sofrem golpes, algumas intervenções militares. Nós temos escutado muito falar recentemente sobre as guerras híbridas, e essa é uma determinação, é uma característica geral desde a Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra até então, do domínio do imperialismo estadunidense sobre o globo. Esse problema colocado para os revolucionários da Segunda Internacional os leva a romper, né, uma fração dos teóricos da Segunda Internacional, dos revolucionários da Segunda Internacional, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, né, Lenin, Trotsky e vários outros, não muitos, eles rompem com as direções políticas dos partidos socialistas e social-democratas da Segunda Internacional e fundam a Terceira Internacional, que é a Internacional, né, em 1919, que é a internacional que vai se preocupar com o enfrentamento entre o proletariado e o imperialismo, que, como eu disse, ele ganha a sua força, a sua dominância na relação mundial na passagem do século XIX para o século XX e realiza a sua primeira guerra de partilha, a sua primeira guerra de repartição do que depois a Alemanha vem chamar de espaço vital para a sua acumulação capitalista. Ele vem realizar a sua primeira guerra em 1914. Em 1919, é fundada a Terceira Internacional, e a Terceira Internacional estabelece qual a política de enfrentamento contra o imperialismo. E a Terceira Internacional, nos seus 4 primeiros congressos, estabelece a tática da Frente Única Anti-Imperialista. Né? A pergunta primeira que eu queria colocar, vou colocar alguns paradoxos, algumas questões. A primeira questão, então, que eu queria colocar é se a tática da Frente Única Anti-Imperialista, fundada nos debates, nas próprias definições de quais partidos poderiam pertencer à Terceira Internacional, escritos por Lenin, os termos de admissão da Internacional Comunista, escritos em julho de 1920 por Lenin, se essa tática, iniciada naquele momento, tem vigência hoje. Primeira questão que eu queria colocar, né? Eu acho que, e respondendo à pergunta que eu próprio coloquei, a primeira coisa é que, diante das ocupações militares no Haiti, no Afeganistão, no Iraque, da luta que foi desencadeada, encarniçada, que foi feita por intervenção do imperialismo direta para a separação da Iugoslávia na década de 90, como eu já falei, do Iraque, do Afeganistão, depois, mais recentemente, da Líbia, da Síria, mais recentemente do Irã, agora estamos vendo isso, as ameaças crescentes sobre a Venezuela, que resiste heroicamente, o golpe de Estado na Bolívia, o golpe de Estado parlamentar, mais um golpe de Estado no Brasil, que teve claramente o dedo do imperialismo por trás, tanto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América,
que criou um esquema de lawfare, ou seja, de guerra jurídica, para justificar a destituição de Dilma. Os golpes de Estado, como o da Bolívia, que foi basicamente um golpe clássico, a intervenção no Chile, de Salvador Allende, né, que resultou no governo Pinochet. Aqui o golpe de Estado da Dilma teve por trás os irmãos Koch, um monopólio de bilionários. Há 2 semanas atrás, o Elon Musk, o bilionário dono da Tesla, que fabrica armas para as Forças Armadas, para a Força Aérea dos Estados Unidos, reconheceu o seu dedo no golpe da Bolívia. Tudo isso coloca que é vigente a tática da Frente Única Antiimperialista. Aí algumas correntes, não poucas trotskistas, perguntam se a tática da Frente Única Antiimperialista seria uma espécie de frente popular. Lembro que a Frente Única Antiimperialista foi uma questão colocada, foi uma tática colocada pela Terceira Internacional na década de 20, e as frentes populares são um tipo de frente entre os partidos operários e os partidos burgueses que foi impulsionado por Stalin na década, e a Terceira Internacional stalinizada na década de 30. E as frentes populares é atar no carro da burguesia sobre um programa burguês as organizações da classe trabalhadora. E essa política degenerada coloca algumas correntes e diz assim, olha, nós não defendemos a Frente Única Antiimperialista porque ela seria uma justificativa, uma forma internacional da Frente Popular, que é uma política que quebra a independência de classe, que atenta contra a independência de classe dos trabalhadores. Não, a Frente Única Antiimperialista não é uma frente popular. E eu queria me referir a isso, responder essa questão, se a FUA, Frente Única Antiimperialista, é ou não uma frente popular, com um texto do próprio Lenin. Deixa eu ver apenas. Com um texto do próprio Lenin, página 9, aqui, vamos ver. Citado por Trotsky. Esse texto é citado no Stalin Organizador de Derrotas, a Terceira Internacional depois de Lenin. E que Trotsky fala o seguinte: frente com a burguesia é possível em situações em que há objetivos bastante definidos, em que até que ele fala assim: a única condição para qualquer acordo com a burguesia, pois cada acordo separado, prático e conveniente deve ser adaptado a cada caso concreto, consiste em não permitir que tanto as organizações quanto as bandeiras se misturem diretamente ou indiretamente, por um único dia ou sequer uma hora. Consiste em distinguir entre o vermelho e o azul, e em não acreditar por um instante sequer na capacidade ou vontade da burguesia em realizar uma luta genuína contra o imperialismo, ou não colocar obstáculos para a organização política dos operários e camponeses. Leon Trotsky, a Terceira Internacional depois de Lenin. Balanço e perspectiva da Revolução Chinesa, suas lições para os países do Oriente e para todo o Comitê, setembro de 1928. Então, primeiro, é possível que os comunistas realizem uma frente com a burguesia, sob dadas condições, frentes com táticas pontuais de combate ao imperialismo, reivindicando armas para o combate ao imperialismo, armamento de todo o povo, e todo um programa que é completamente distinto do programa burguês da direção nacional, que está sob ataque imperialista. Isso vale para o Iraque de Saddam Hussein, isso vale para a Líbia de Gaddafi, isso vale para a Síria de Assad e etc. Então, primeiramente, eu queria dizer que a tática da Frente Única Antiimperialista, para os marxistas, para os leninistas, para os trotskistas, é uma tática que permite uma frente única com a burguesia, com programas completamente distintos, contra o inimigo comum, o imperialismo. E é uma tática pontual. Ela não tem nada a ver com uma estratégia de governo nacional entre os operários e a burguesia. Então, a primeira pergunta que eu queria responder é se a tática foi que a tática é vigente no século XXI,
pelos vários exemplos que eu acabei de citar, e segundo, se a Frente Única Antiimperialista é uma frente popular ou não. Não é. Terceiro, a Frente Única Antiimperialista é apenas uma frente militar, né, se ela se restringe exclusivamente a uma frente militar entre os revolucionários ou entre o proletariado e a direção nacionalista burguesa que está à frente do processo. Não. Né? Nós rejeitamos o mito, que é antimarxista, de que a Frente Única Antiimperialista deve se restringir a uma aliança militar para manter dentro de uma certa pureza de princípios que é só militar e não é político. Nós, marxistas, reconhecemos que a guerra é a continuação da política por outros meios. E a política é a economia concentrada. Então, assim, não dá para não ser a mesma coisa, militar e política, desde que a política não seja de programas comuns, estratégias comuns e não tenha um prazo de validade definido. Ou seja, por toda uma época, se é assim, não é mais uma frente para enfrentar o imperialismo, é uma colaboração de classes, é outra coisa. E a segunda resposta, então, que eu queria responder é que a Frente Única Antiimperialista, que significa uma luta contra o imperialismo no campo militar, ela também ela também implica que os revolucionários não dêem nenhum apoio político à burguesia, à direção burguesa que se enfrenta contra o imperialismo, ou, no caso, digamos, uma direção burocrática de um Estado operário, Coreia do Norte, Cuba, que são nós, particularmente, de nossa organização, caracterizamos ainda como Estados operários, dos que sobraram no planeta. Eu já falei demais, Fred, ou posso continuar? Pode continuar. Tá muito bom. Pode ir. Outro elemento, o quarto elemento que eu queria, o primeiro elemento, se são vigentes ou não a tática da Frente Única Antiimperialista. O segundo elemento é se a Frente Única Antiimperialista é ou não uma frente popular. Não é. Terceiro elemento, se a Frente Única Antiimperialista seria uma tática exclusivamente militar. Não é. Como eu disse, a guerra é a continuação, a luta militar é parte da luta política por outros meios, e a luta política é a economia concentrada, que, no final das contas, é determinada pela luta de classes. Então, o quarto elemento seria o seguinte: se diante do enfrentamento contra o imperialismo, poderia existir alguma forma de um terceiro campo, entre tá ali o imperialismo, está aqui a nação oprimida, como o Fred explicou no começo, que é um, que é outro, então poderia haver uma certa neutralidade, né? Uma neutralidade até classista. Olha, nós não estamos, tá lá, o Haiti sendo invadido pelo imperialismo, seja pelos capacetes azuis da ONU, etc e tal, e nós não somos nem a favor do imperialismo, nem a favor da direção nacionalista, qualquer que seja ela no Haiti. E porque nós somos contra o capitalismo. E essa direção nacionalista é capitalista. Vamos botar um exemplo mais próximo aqui. Jango. Jango é um governo burguês. Toda a Operação Brother Sun cercava o Brasil e tinha como agentes nacionais os militares. E aí eu digo, não, diante várias organizações de esquerda que se reivindicam marxistas, muitas trotskistas, poderiam dizer não. E dizem, o pior é que dizem. Não, diante do imperialismo e um governo burguês, como o imperialismo é capitalista e o governo burguês também é capitalista, eu subo em cima de um muro imaginário e me coloco neutro porque eu estou do lado da classe trabalhadora. Aqui a classe trabalhadora sofre a ditadura do capital, se o capital ganhar numa ocupação militar, numa intervenção direta ou indireta, ou de uma guerra híbrida, vai ganhar o capital também, vai ser capitalismo versus capitalismo, eu fico neutral. Eu fico num terceiro campo ideal, eu sou derrotista de ambos os campos. Essa política é uma política covarde. É uma política criminosa. Porque é uma política de capitulação. Diante de uma força superior e um país oprimido, diante do imperialismo e o país oprimido, a renúncia a lutar contra o imperialismo, a luta entre o país imperialista e a neutralidade na luta anticapitalista entre um país oprimido e um país opressor, e um país oprimido e um país imperialista, é uma capitulação escandalosa.
objetiva. Quando a organização faz assim, ela está fazendo uma capitulação escandalosa objetiva ao capital imperialista. E o que é o capital imperialista? Voltando, né? É a ditadura, o capital imperialista é a ditadura do capital sob as bases sociais de escala planetária. Um governo capitalista na nação estabelece um regime de ditadura do capital. O governo imperialista planetário, como os Estados Unidos exercem em boa parte do globo, é uma ditadura do capital, do grande capital, sobre bases sociais de escala planetária. Decorem esse termo, porque nós vamos usar eles daqui a pouco, se concordam com a terminologia, obviamente, mas assim, eu vou me referir, concordando ou não, eu vou me referir a ele, porque muita gente fala o seguinte, entre uma nação capitalista, imperialista, democrática, e uma nação governada por um ditador, que ali também tem ditadura capitalista, eu fico contra o ditador. Muitas organizações fazem isso. No caso, muitas organizações morenistas, por exemplo, que sempre desprezaram a tática da Frente Única Anti-Imperialista, elas dizem, bom, seja o que estiver acontecendo na Síria, seja o que estiver acontecendo na Líbia, eu sou contra a ditadura, porque nós somos contra todas as ditaduras. A ditadura do grande capital é uma ditadura de escala planetária. A ditadura do capital nacional é uma ditadura nacional. Então, assim, tanto a primeira geração como a segunda geração das organizações que nasceram da LIT, do Nahuel Moreno, né, o MAS na Argentina, o PSTU no Brasil, ou correntes como o MRT no Brasil, são organizações que não defendem a tática da Frente Única Anti-Imperialista. E não defendem e dizem, ou adquirem, assumem uma posição, vamos dizer assim, terceiro campista, um terceiro campo ideal, como eu falei, aquele muro imaginário, ou simplesmente desprezam a necessidade completa da nação oprimida de ser defendida. E que a derrota de uma nação oprimida significa a derrota de todas as nações oprimidas. E que a vitória do imperialismo significa a vitória do cerco, da opressão imperialista sobre o planeta, mesmo que ele aconteça sobre uma nação oprimida. Né? É interessante destacar que como as organizações que se dizem trotskistas, elas abandonam completamente essa política, apesar das inúmeras, das dezenas de citações que a gente poderia fazer aqui, inclusive hipotéticas que o Trotsky fez para a luta anti-imperialista. A mais conhecida é de uma entrevista entre Trotsky e um sindicalista argentino chamado Mateo Fossa, e nessa conversa o Trotsky cogita que numa guerra entre a Inglaterra democrática e o Brasil, governado por Getúlio Vargas, que Trotsky dizia, caracterizava que deveria ser visto com ódio pelos comunistas, porque era um governo semifascista, mesmo entre a Inglaterra democrática e um governo semifascista no Brasil, Inglaterra do Chamberlain, se não me engano, na época, e o governo semifascista governado de uma ditadura fascista de Vargas, o Trotsky disse que não há dúvidas de que lado tomar, de que lado ficar. Eu ficaria com o Brasil semifascista contra a Inglaterra democrática. E por quê? Porque o problema é a base social em que que se apoia cada regime. O regime imperialista se apoia na base social de uma ditadura do capital planetária. Essas são as bases sociais do regime imperialista estabelecido sobre o Brasil, sobre qualquer parte do planeta. Agora estabelecido sobre o Brasil. Nós vemos bem claramente que nós transitamos de 2016 até agora de um país que era semicolonial para um país com cada vez características mais coloniais, mais vassalas, onde a economia é completamente dependente e liquidada e apêndice da economia dos Estados Unidos, porque o governo aqui é um representante, é um agente desse âmbito do norte, do imperialismo estadunidense. Bom, então, assim, e com esse elemento eu já entro noutra questão, que se a luta anti-imperialista, se a questão na luta anti-imperialista, a gente pode levar, qual é o elemento, o fator predominante? A luta de classes ou a luta de regimes? Ou seja, o que seriam regimes? O regime democrático deveria ser defendido contra um regime ditatorial, ou seria mais importante levar em consideração se um país é imperialista ou é o país imperializado na guerra? Eu já respondi essa pergunta, mas eu vou frisar novamente. O país imperializado, independente do regime que ele tenha,
deve ser defendido pelos revolucionários. Digo isso porque nós trotskistas temos muito caro essas posições, uma vez que o resultado de cada uma dessas intervenções imperialistas, sejam elas diretas ou indiretas, como foi, por exemplo, diretas, como foi no Iraque, como foi no Afeganistão, ou indiretas, como foi na Síria, é a destruição dos países oprimidos, é o fortalecimento naquela zona, ou pelo menos numa grande parte do planeta, do imperialismo. Mas, obviamente, isso tem contradições, e nas contradições é que eu queria destacar que levam o imperialismo também a adaptar suas táticas de dominação. Depois da Guerra do Vietnã, quando a intervenção militar foi derrotada, os Estados Unidos, saídos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, a nação mais poderosa, a que tinha desencadeado as bombas de Hiroshima e Nagasaki, foram derrotadas por um dos países mais pobres da Ásia, da Indochina, né? E depois dessa derrota, né, o imperialismo sofreu um alto custo político, o alto custo político de sacudir o próprio governo estadunidense. Então, a derrota do imperialismo para o país oprimido criou crise dentro do imperialismo. Chegavam sacos pretos do Vietnã, assim, dezenas, milhares de sacos pretos. Obviamente que agora o Trump já conseguiu superar com o dobro ou o triplo de gente mais gente morta agora no Covid do que durante a Guerra do Vietnã. Mas voltando, a derrota dos Estados Unidos em 75 na Guerra do Vietnã obrigou a uma mudança de tática, a que as intervenções militares deviam ser evitadas. A luta no Vietnã foi uma intervenção militar e deveria ser evitada. E a partir de então, ganha força o que nós hoje escutamos chamar de guerra híbrida, inclusive foi feito um livro recentemente, que daqui a pouco eu vou criticá-lo, da expressão popular, guerra híbrida, das revoluções coloridas aos golpes, de Andrei Goríbico. E aí, o que é que acontece? A partir da derrota em 75, os Estados Unidos procura agir por procuração, procura intervir nos conflitos, mas não diretamente, para não sofrer o mesmo custo político. Foi o que nós vemos nas guerras da América Central, em El Salvador, na Nicarágua, no Afeganistão, onde foi armado uma guerrilha mujahidin, uma guerrilha de guerra santa contra a União Soviética, para enfraquecer, para debilitar a União Soviética, que se consumiu com armamento, o que não é benéfico para um Estado operário. Enquanto os Estados Unidos ganha com a transição de recursos do Estado para o capital privado através das guerras, ou seja, ele faz dinheiro, pinta papel e faz dinheiro através das guerras, compra o Estado como o principal comprador das grandes companhias militares e impulsionou o complexo militar e industrial. Para a União Soviética, essa era exauria o que restava do Estado operário na década de 80. Mas essa é uma outra discussão. Bom, voltando, os Estados Unidos optaram, na década de 80, não mais fazer uma guerra direta, de intervenção militar, a partir da derrota e do trauma de 1975 no Vietnã. O que acontece? Na década de 90, também há uma guerra em que os Estados Unidos, o governo democrata, Clinton, intervém no coração da Europa, nos Balcãs, através da ONU. Também evita, até então. Da guerra de 75, os Estados Unidos só vieram fazer uma guerra de intervenção militar direta depois e graças aos 11 de setembro. Né? E no 11 de setembro, o Bush filho aproveita a desculpa para realizar uma intervenção no Iraque e no Afeganistão e no Iraque, né? Mas também foram guerras que tiveram como resultado o Afeganistão e o Paquistão foram cada vez mais empurrados para simpatizar com as relações com a China. E não é segredo para ninguém que a intervenção desastrosa do imperialismo no Iraque empurrou o Iraque, que tinha, durante toda a década de 80, sido jogado contra o Irã, na guerra Irã e Iraque, para enfraquecer o Irã, que tinha acabado de realizar uma revolução em 79, esse conflito, que foi uma guerra fratricida entre a nação persa e a nação iraquiana, durante toda a década de 80,
e afastou bastante os dois regimes e os dois povos, né? A intervenção imperialista na primeira década desse século, do século XXI, no Iraque, provoca aqui os Estados Unidos ganha a guerra contra o Saddam Hussein e perde o controle político do Iraque para o Irã. Então, há contradições crescentes nesse processo. O mesmo acontece, de certo modo, empurrando o Paquistão e, em certa medida, o Afeganistão são muito mais próximos hoje da China do que dos Estados Unidos, que os ocupou militarmente. Então, o imperialismo ele provoca a contradição, ele provoca um alinhamento do adversário, da nação oprimida, com seus adversários. Então, é outra coisa, é outra característica da situação no momento. Eu queria destacar várias citações que a gente fez, que tem do Trotsky, aqui nesse livrinho, A Tática da Frente Única Anti-Imperialista, a Estratégia da Revolução Permanente contra a atual ofensiva imperialista, que foi feito justamente na guerra a partir da guerra da Líbia e da Síria, onde grande parte da esquerda, né, definiu que não podia ficar do lado da nação oprimida, porque simplesmente havia uma rebelião popular, genuína, autêntica, uma revolução em andamento nesses dois países, contra supostas ditaduras do Gaddafi e do Assad, e que a intervenção imperialista, que essas nações claramente sofreram, veio para salvar os ditadores da suposta revolução. Maior delírio é impossível, né? Essas organizações, muitas delas trotskistas, né? O que elas estavam fazendo? Na verdade, usando um artifício, usando uma justificativa retórica para capitular o imperialismo sobre uma fachada, sobre uma camuflagem de que estavam defendendo uma fantasiosa revolução social que nunca houve. E não foi o imperialismo que as derrotou, é porque eram guerras híbridas forjadas pelo imperialismo e que eu queria criticar aqui o Andrei Goríbico, porque, na verdade, a política de guerras híbridas, a política de não intervenção militar direta, mas de tentar agentes locais para realizar um trabalho de regime change, ou seja, de mudança de regime, de destituição dos governos para intervir, para derrotar um governo que não interessa, ou que está levando, por exemplo, um governo Zelaya, ou um governo Chaves, ou um governo Evo Morales, ou um governo Dilma, vários governos que não interessavam que se tivesse prolongamento para o imperialismo, a substituição se tornou cada vez mais corriqueira depois de 1950, e não recentemente, como atesta aqui o livro da Guerra Híbrida. Por exemplo, eu queria destacar a CIA nasce mais ou menos em 1950. Em 1953, há um golpe de Estado, claramente uma guerra híbrida, realizada pela CIA e pelo serviço secreto britânico, contra o governo do Irã, o governo de Mossadegh, em que chegaram a pagar figurantes, reuniram 800 pessoas no meio da rua, dizendo que aquilo ali é uma genuína revolução contra o ditador que tinha sido eleito democraticamente, Mossadegh, porque ele tinha expropriado uma companhia, tinha nacionalizado as companhias de petróleo britânicas. Então, foi realizada uma guerra híbrida contra esse governo iraniano e instituído a ditadura do Shah Reza Pahlavi. Então, a tradição, o know-how das guerras híbridas, das guerras coloridas, não nascem, porque esse livro é muito bom, mas ele se baseia particularmente nas guerras que sofreu recentemente nos acostos, nas revoluções coloridas que foram usadas recentemente contra o governo da Rússia. Né? O jornalista que escreveu esse livro é do Sputnik News, e ele restringe a observação do problema aos últimos 20 anos, mais particularmente os últimos 15 anos, depois da crise de 2008 e a guerra da Ucrânia, particularmente, mas ele não entende que a guerra híbrida, que as guerras coloridas, que os golpes de Estados
são uma característica permanente da política imperialista no último período. A intervenção militar é o último recurso, e como eu já falei, a intervenção militar muitas vezes empurra com muito mais vigor, porque tem um custo político maior, tanto para o país ocupador, quanto para as tropas de ocupação dentro do país. No caso, jogou o Iraque, ele derrotou Saddam Hussein e jogou o Iraque para o controle político do Irã, um velho adversário, tanto de Israel como dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eu acho que eu já falei demais, se o Fred quiser perguntar alguma coisa. Não? Érico, você basicamente colocou o fundamental. Eu acho que isso, o Marx dizia que o critério da verdade é a prática. Então, se nós formos à prática histórica, qual foi o resultado da intervenção imperialista na Líbia, né? Porque muitos disseram, como você colocou, né, o terceiro campo, né? Nem Gaddafi, nem invasão imperialista. Bem, mas qual foi o resultado? Né? Qual foi o resultado progressivo? Né? Porque a guerra foi feita em nome da democracia. A Líbia retrocedeu tanto, quer dizer, se tornou um país totalmente dividido, né, por setores militares diversos. Inclusive, há regiões que há regressão, inclusive, para a escravidão, né? A venda de escravos. Qual foi o resultado da Bolívia, que foi quase um golpe militar clássico, né? Em nome da democracia, inclusive teve correntes políticas da própria Bolívia que apoiaram a derrubada do Evo Morales, né? Então, onde é que está a Bolívia hoje? Né? Tem correntes interessantes, você citar determinadas correntes, mas teve corrente que diz que o Maduro é um ditador. O Maduro é um ditador, tem que derrubar o Maduro, nem Estados Unidos, mas aqui estão puxando uma frente ampla com Ciro Gomes. Né? Então, quer dizer, e na Síria? Né? Na Síria teve organização que chegou a pedir que se desse armas para que depois, né, que o imperialismo entregasse armas para um determinado setor, que era o setor que depois se transformou no exército islâmico, né, que era um exército de fachada financiado pelo Estado sionista de Israel e pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, tudo isso demonstra que todas essas intervenções estrangeiras do imperialismo desses países fizeram regredir e muito as condições de vida da população. O Iraque, né, foi feita uma guerra em nome da democracia, né? Ou seja, quem é que controla hoje a economia do Iraque? Né? Como é que estão as empresas norte-americanas estão ganhando a rodo lá no Iraque? Certo? Então, é uma forma, né, que também eu acho que interessante que você colocou, que a intervenção militar é uma expressão de uma política, né, de uma política do imperialismo, que é a política de expansão da influência, né, tanto de área de influência, mas de área de investimento do capital financeiro. Então, a guerra é um grande negócio porque o Estado norte-americano faz encomenda para empresas privadas, e não só isso, depois que é destruído todos os setores básicos da produção da infraestrutura, chega empresas norte-americanas que, por meio da exportação de capital, vão, ao mesmo tempo que oprime o conjunto da nação, vão explorar a mão de obra barata e fazer grandes negócios, como está acontecendo no Iraque. Então, acho que esse o que você tocou é genial mesmo, né? E, diante disso, é uma coisa interessante, quer dizer, teve correntes aqui no Brasil que apoiaram o lavajatismo. Né? O lavajatismo deu no golpe, né? No golpe de Estado, que teve uma forma jurídica, teve uma forma midiática, teve uma forma judiciária. Mas houve um golpe de Estado, houve o governo ilegítimo do Michel Temer, e depois a eleição fraudulenta do Bolsonaro. Então, se a gente pegar de 2016 para cá, em quem melhorou a situação do povo brasileiro? Né? Então, quer dizer, acho que isso é muito importante. E ainda mais você dizer isso, né? Quer dizer, resgatar a tática da frente única anti-imperialista e diferenciar a frente única anti-imperialista da política de frente ampla ou de frente popular. Né? A política de frente anti-imperialista é como você mobiliza o conjunto das massas da nação oprimida sobre a direção, né, principalmente do proletariado, mas em torno de um programa de reivindicações do conjunto da maioria da nação oprimida, dos trabalhadores tanto do campo quanto dos trabalhadores da cidade, né? Então, acho que foi excepcional isso que você colocou,
você coloca na mesa uma discussão que muitas vezes não é posta, né? Muitas vezes, infelizmente, né, se coloca como se houvesse uma oposição, a única oposição que existe era capital e trabalho, que não existisse luta de classes entre setores burgueses, entre a burguesia e a pequena burguesia, entre setores do campo, setores da cidade, como se fosse uma visão assim, né, dicotômica. E isso não é verdade. Então, quando você coloca sempre a posição do Marx, do Engels, do Lenin, do Trotsky e dos grandes revolucionários, foi sempre o seguinte: o que é que acumula para a luta de classes avançar no sentido da emancipação do trabalho contra o capital? É isso. E os revolucionários devem se colocar contra todo e qualquer tipo, não só de exploração, mas todo e qualquer tipo de opressão. Opressão de gênero, opressão racial, opressão nacional, né? Porque se esquece da opressão nacional, né? Que é um absurdo, né? Então é isso, diante de uma... Veja, a Venezuela está sob cerco, o Irã está sendo totalmente, está sendo fustigado. Então, diante disso, qual é a nossa posição? Né? É a posição... E outra coisa, quem fica em cima do muro está do lado mais forte, né? Você tem que pular para um lado ou para o outro, né? Então, você colocou de forma excepcional, né? Eu queria te agradecer a sua participação, se você quisesse colocar a sua última intervenção, né? E depois a gente vai abrir, né? Vamos ver se a gente faz nesse espaço aqui um curso, né? Uma discussão, um seminário em torno das ideias do Trotsky, né? Para dialogar sobre essas questões concretas, né? E o Trotsky, você demonstrou as contribuições. O Trotsky, quando estava no México, elaborou uma série de textos, de artigos, de intervenções, inclusive da luta, né, como as nações latino-americanas deveriam, ao mesmo tempo, resistir ao imperialismo e avançar na luta contra a Revolução Proletária. Né? Então, você, com a sua palavra, muito obrigado por sua participação e você ter colocado isso, né? Na mesa, né, a luta, como é que a gente luta contra o imperialismo, né, que inclusive há espaços da esquerda que você não fala nem mais de imperialismo, né, você fala o capital em geral, né, os trabalhadores de maneira geral, né, e geralmente, né, a tendência ou é um esquerdismo que acaba favorecendo, em última instância, tanto a opressão imperialista como a política da burguesia de dividir o movimento dos trabalhadores. Então, você com a palavra. Eu queria concluir com o texto da própria Terceira Internacional, das chamadas Teses do Oriente, que é lapidar sobre essa questão que nós estamos discutindo, particularmente sobre a negativa dos ditos comunistas e não apoiar a luta dos povos oprimidos. Para quem não é trotskista, para quem diz, não, mas o Trotsky não... Bom, primeiro de tudo, que depois da morte do Lenin, em 1924, o comunista revolucionário, dirigente da Revolução Russa, que sobreviveu para ver a derrota da Revolução Chinesa, para ver o crash de 1929, para ver a ascensão do Hitler em 33, as frentes populares e as desgraças que foram na França e na Espanha, os próprios processos de Moscou e o início da Segunda Guerra Mundial, foi Trotsky. Então, todos esses fenômenos da era imperialista foram registrados, criticados, mastigados e discutidos por Trotsky e pelos trotskistas do seu tempo. Mas vamos voltar um pouco atrás, vamos recorrer até à própria Terceira Internacional, que nas teses do Oriente, né, as teses que dizem como apontavam, orientavam como deveria ser a luta dos trabalhadores do Oriente contra o imperialismo, ele dizia, as teses são lapidares, categóricas. Dizem o seguinte: a negativa dos comunistas das colônias em participar da luta contra a opressão imperialista sob o pretexto da defesa exclusiva dos interesses de classe é a consequência de um oportunismo da pior espécie que não pode senão desacreditar a revolução proletária no Oriente. Não menos nociva é a tentativa de afastar-se da luta pelos interesses cotidianos e imediatos da classe operária em nome da unificação nacional, ou de uma paz social com os democratas burgueses. Então, assim,
Primeiro, essa política de dizer que, em nome da luta anticapitalista, eu vi isso, inclusive, de um grupo chamado Batalha Ouvir, que com lutas carregava debaixo do braço para cima e para baixo, dizendo que era uma corrente revolucionária que existia no Haiti. E em 1994, 2004, eu acho, 2004, quando houve a intervenção militar no Haiti e destituíram o governo de Jean-Bertrand Aristides, que era um governo que fazia parte do Fórum de São Paulo, um governo burguês, reformista, eu perguntei diretamente ao dirigente do Batalha Ouvir, e ele me respondeu que ele não lutaram, o grupo dele, Batalha Operária, não lutou contra a derrubada do Jean-Bertrand Aristide, porque se tratava de um governo burguês. E se tratava de um governo burguês que não deveria ser defendido pelos trabalhadores, porque afinal o governo burguês explora os trabalhadores. Se viesse um outro governo burguês depois do golpe, a gente sabe o que dá depois dos golpes. É o que o Trotsky falava, o imperialismo ele estabelece, se existe uma exploração nacional sobre os trabalhadores, a vitória do imperialismo sobre a nação oprimida contra a direção nacional e contra o proletariado daquela nação oprimida estabelece uma dupla cadeia de exploração. Estabelece outro ditador, seja com a fachada democrática ou não, mas que aquele país sobre ele vai ser realizado o parasitismo que o imperialismo quer, e não mais o parasitismo de classe anterior estabelecido. Obviamente o proletariado tem que derrotar os dois, mas quanto menos parasitismo, melhor para a nossa classe. E essa perspectiva é que deve ser colocada diante de qualquer governo burguês que seja atacado pelo imperialismo. Esses governos, não que o governo em si tem que ser defendido, mas o combate ao imperialismo tem que ser realizado. A gente precisa realizar esse combate sem emprestar nenhum apoio político. Nas lutas cotidianas, como eu acabei de ler aqui das teses do Oriente, na luta cotidiana, a luta de classe ela não se encerra. Diferente do stalinismo, que se estabelece uma paz social, uma coalizão, etc. Não. Neste momento, a luta de classe ela não é suspensa, ela continua existindo. Mas nós temos que ter claro que a luta anti-imperialista é fundamental para que não se permita que o imperialismo, ou o grande capital mundial, os grandes ditadores do planeta, exerçam uma dupla exploração, a exploração que quiserem sobre os nossos povos oprimidos e atrasados. Então, com isso, eu queria me despedir e, por fim, ler uma frase do Trotsky que também dizia o seguinte: é preciso saber distinguir os exploradores, os escravagistas e os ladrões por trás de qualquer máscara que eles utilizem. O trotskismo não soube distinguir. Por trás das máscaras que utilizaram, nos últimos 20 anos, pelo menos, mesmo uma corrente chamada, que mais chamava a Frente Única Anti-Imperialista, o COR boliviano, eu tenho até aqui a posição deles sobre na guerra, se não me engano, da Síria ou da Líbia, que tiveram uma posição tão ou mais vergonhosa que todas as demais correntes sobre essa questão. Não souberam, em momento algum, eles souberam defender a Frente Única Anti-Imperialista, que mostrou-se só uma defesa de papel, né? Mostrou-se só uma defesa formal, mas, de fato, essa está aqui. Na guerra contra a Líbia, realizada pelo imperialismo, na intervenção do imperialismo, a declaração do Partido Operário Revolucionário sobre a crise revolucionária na Líbia, do dia 23 de fevereiro daquele ano, acho que, se não me engano, 2011, o POR declara apoio à revolta popular, pelo fim do regime reacionário, abaixo a ditadura Gaddafi, viva o levante popular na Líbia. Isso é uma declaração vergonhosa. O Partido Obreiro chegou a dizer o seguinte: para a guerra na Síria, chamamos a solidariedade mais ampla com a luta do povo sírio, em oposição completa a uma intervenção imperialista na Síria, que, em definitiva, será uma intervenção contra a revolução, como ocorreu na Líbia. Ou seja, o Partido Obreiro argentino não aprendeu nada com o que aconteceu na Líbia e repetiu a mesma política desastrosa, contra-revolucionária, pró-imperialista na Síria. Então, essas organizações não passaram
pelo crivo não passaram no teste ácido da luta de classes, se emblocaram com o imperialismo. Lamentavelmente, a maioria das organizações trotskistas tomou posições semelhantes, quando as que absolutamente não falam nada a respeito, nem A, nem B, nem muito menos pelo contrário. São organizações que sequer se posicionam internacionalmente sobre um conflito essencial da luta de classes. E essas organizações também, vergonhosamente, não honram o nome da Quarta Internacional do Trotskismo na luta contra o imperialismo. Eu queria agradecer pelo convite, estamos à disposição. Um abraço, os camaradas do GPOSH. Obrigado, Érico, por essa importante discussão, né? Que é uma discussão polêmica, mas a polêmica faz parte da própria coluna vertebral do movimento operário internacional, né? E você expôs com fundamentação, com brilhantismo, né, essas posições, resgatou, né, as posições revolucionárias que vêm desde a Terceira Internacional e passam pela própria trajetória política, né, de Leon Trotsky. Então, é um brinde à lembrança da memória de Trotsky, que foi assassinado há 80 anos pelo stalinismo.